tudo nessa gente é fake, até a suposta atitude valentona, né? São valentões fake, e valentões que não resistem, de fato, a um debate público, não suportam a luz. É como se fossem condes Dráculas da democracia. Vivem de sugar as veias da democracia, mas nas sombras, na escuridão. Não suportam a luz. Não vêm a público para o debate. E quando são convocados, por exemplo, para CPIs, por que eles não apresentam as teses deles? Por que eles não apresentam as versões deles? Ou quando vão depor na Polícia Federal? Claro que eu respeito muito o direito constitucional ao silêncio. Como jurista, sou obrigado e tenho convicção mesmo que é uma atitude juridicamente legítima. Agora, do ponto de vista político, mostra exatamente isso, são covardes. Ministro, nós estamos aqui na Fórum, está sendo produzido um documentário, você participa, sobre os fatídicos eventos e fatos do 8 de janeiro aqui em Brasília. Eu estou aqui em Brasília, inclusive estava no meio da rua naquele dia, consegui observar uma parte ali da mobilização. Não só esse documentário, mas outros materiais têm sido produzidos no sentido de tentar compreender aqueles eventos que eu acho que são dos mais graves, né, nos nossos 200 anos aí de independência e no nosso período de república, de ataques ao poder central, né, digamos, do Brasil. O senhor acha que ainda há muito a ser descoberto sobre como se chegou a esse 8 de janeiro, ou já estão, a institucionalidade pública brasileira já tem os elementos suficientes para desnudar a cadeia causal que levou até aqueles fatos? É um processo em curso, bastante avançado, Ana, mas ainda em andamento, porque nós temos as formalidades legais. Naturalmente, eu, como militante político, como testemunha ocular da história, tenho a minha leitura, mas nenhum julgamento jurídico formal é feito com base em puras subjetividades. Então, eu tenho a minha visão, eu tenho a concatenação dos fatos desde antes, na verdade, da eleição em si. Quer dizer, essa ideia de vale tudo, ela se estabeleceu muito antes do 8 de janeiro. Então, 8 de janeiro seria apenas uma espécie de ápice de um ethos, de um paradigma de que pelo poder tudo vale. Então, eu tenho essa avaliação política, tenho uma leitura política. Agora, evidentemente, os processos jurídicos formais têm as suas próprias etapas, exatamente para que haja validade das conclusões que paulatinamente são extraídas e emanadas dessa institucionalidade pública, como você mencionou. Então, nós temos isto em andamento, observando sempre o direito de defesa, o princípio do contraditório, para que a verdade real encontre a sua projeção na verdade formal, na verdade dos autos, dos processos. Já há milhares de ações em andamento, em várias partes do Brasil, não só em Brasília. Há também centenas de inquéritos policiais em vários estados, diligências investigatórias em andamento. Então, daqui a alguns anos, com certeza, essa parte jurídico-formal estará adequadamente resolvida. Agora, teremos também, Ana, você como especialista em relações internacionais, sabe que a abertura vindoura, futura dos arquivos diplomáticos também vai revelar muito sobre o 8 de janeiro. Quer dizer, quando nós tivemos a abertura dos arquivos diplomáticos relativos ao golpe de 64, que foi possível, por exemplo, identificar todos os diálogos bilaterais que houve naquele momento. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a futura abertura de arquivos diplomáticos, nos períodos legais de cada um dos países, vai acabar mostrando como houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu faço questão de enfatizar isso porque há versões que acham que eram arruaças isoladas. Não, foram vândalos que
atravessaram a esplanada espontaneamente e resolveram desabafar. Não. Pode até ter tido isso de uma pessoa ou outra, mas havia um engendramento, havia uma arquitetura, havia uma urdidura, um planejamento. E isto os processos vão mostrando, e também quando os arquivos diplomáticos forem revelados daqui a algumas décadas, talvez eu próprio não esteja mais aqui, porque eu já tenho 55 anos, mas com certeza você, Felipe, e a Ana estarão para ajudar a contar o fim da história, o fim dessa história do dia 8 de janeiro. Ministro, um pouco antes do senhor entrar, eu estava dizendo que concordava muito com essa sua visão de capítulos do golpe, que não foi uma coisa exclusivamente do dia 8 de janeiro, é uma coisa em pequenos capítulos, é quase um folhetim do século XIX, tem um gancho para o capítulo seguinte. Né? Eu diria que Balzac escreveu isso, quase balzaquiano, com perdão, Balzac, por tudo que eu estou falando de você, o golpe. Mas é que vem ali desde 7 de setembro de 2021 aquele esgarçamento, aquele discurso na Paulista dizendo que não vai cumprir decisões judiciais, depois vem a cartinha do Temer pedindo desculpa por ele, etc. Aí vem tudo que aconteceu, Brasília, na cerimônia de diplomação, o aeroporto, tudo isso é um contínuo, né? Em capítulos que culmina com 8 de janeiro e que, na minha opinião, não terminou. A gente tem aí nas sombras, né? Tem covardes que continuam nas sombras. Acho, inclusive, que é uma frase sua. Dá para soltar aí a matéria, botar aí na tela, Gui, por favor, sobre os covardes nas sombras? Flávio Dino manda recado para golpistas. Covardes que estão nas sombras serão revelados. E essa era a minha pergunta, ministro. De que modo serão revelados? Quando serão revelados? Quando é que a gente vai ficar sabendo? Pode tirar aí, Gui, por favor. A gente conversou aqui na Fórum na quarta-feira, por exemplo, sobre os blogueiros de Bolsonaro que moram na Flórida, que não só incitaram o golpe, como um deles, neto do ex-presidente Figueiredo, falou em guerra civil. Ele disse, ao vivo, numa emissora de TV, concessão pública, quero uma guerra civil, que tem uma guerra civil. Esses caras estão nas sombras aí e se julgam inimputáveis. Eles são inimputáveis, ministro? Quando é que eles vão sair das sombras e quando será dada a luz a esses crimes que eles cometeram? Eu ontem escrevi isso no Twitter, que a revista Fórum gentilmente repercutiu, exatamente para sublinhar que tudo nessa gente é fake. Até a suposta atitude valentona, né? São valentões fake. E valentões que não resistem, de fato, a um debate público. Não suportam a luz. É como se fossem condes Dráculas da democracia. Vivem de sugar as veias da democracia, mas nas sombras, na escuridão. Não suportam a luz. Não vêm a público para o debate. E quando são convocados, por exemplo, para CPIs, por que eles não apresentam as teses deles? Por que eles não apresentam as versões dele? Ou quando vão depor na Polícia Federal? Claro que eu respeito muito o direito constitucional ao silêncio. Como jurista, sou obrigado e tenho convicção mesmo que é uma atitude juridicamente legítima. Agora, do ponto de vista político, mostra exatamente isso. São covardes que incitaram pessoas a essas marchas desvairadas, marchas milicianizadas, e que agora ficam escondidos. Enquanto tem pessoas presas, enquanto tem pessoas respondendo a processo, e essa gente escondida. Então você tem que desintocar essa gente perigosa. Por quê? Primeiro, por imperativo de justiça, e depois por uma atitude preventiva. Porque, progressivamente, nós vamos isolando o bolsonarismo político. Mas o mundo institucional, esse mundo que eu estou vendo aqui, nesse momento da janela do Ministério da Justiça, é um fragmento, é um recorte da realidade, não é a realidade inteira. Então, o que se passa na Câmara, ou no Senado, ou no Supremo, ou o fato de nós termos despejado esta gente do Palácio do Planalto, não significa nenhum tipo de triunfalismo, de uma vitória definitiva. Não. É preciso você enxergar que, sim, o paradigma democrático venceu, a Constituição venceu, você tem, de fato, uma frente ampla democrática
construída muito duramente, porque lá atrás, quando muitos falavam de frente ampla, eram minoritários. Eu lembro de debates que eu travei há 4 ou 5 anos atrás, defendendo frente ampla e sendo duramente questionado, dizendo, mas frente ampla com quem? Para quê? E etc. E a realidade mostrou que foi uma tese justa, que foi apontada inicialmente pelo PCdoB da companheira Ana Prestes, que apresentou essa tese ainda em 2016, 2017. Então, essa tese, de fato, se revelou acertada e se revelou vitoriosa, eleitoral e politicamente. Agora, nós temos a dimensão que eu tenho chamado do bolsonarismo social, que é o bolsonarismo desinstitucionalizado, que não está em lugar algum, mas está ao mesmo tempo em todo lugar. É difuso. Ele está nos poros da sociedade, está entranhado nos grupos de WhatsApp das famílias, nas conversas de mesa de bar, está entranhado em instituições da sociedade, de pessoas que estão mais ou menos, nesse momento, silentes, mas mantendo o mesmo sistema de crenças, por mais exótico que crescentemente ele pareça ser. Então, é preciso ter uma continuidade, Felipe, dessa atitude dialógica, uma atitude respeitosa e uma atitude dialógica para a gente ir consagrando a vitória da democracia e tirando essa gente das sombras. É um caminho fundamental.